Meus queridos irmãos, muito boa noite na preciosa e pura paz do Senhor Jesus Cristo. Quero partilhar uma palavra da parte de Deus com todos vocês sobre profecias, sobre a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 17. Livro do Apocalipse, capítulo 17, nos fala sobre a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre uma besta, ou sobre a besta. Estamos ouvindo falar muito sobre a besta, sobre Apocalipse, sobre nova ordem mundial, sobre grande tribulação no tempo em que estamos ouvindo falar muito sobre esses temas. Mas confesso que são temas que foi esquecido por muito tempo na igreja. Uma grande parte dos cristãos não sabem sobre estas profecias que estão para acontecer. É uma minoria. Mas graças a Deus, o Espírito de Deus está despertando pastores para falar sobre o Apocalipse, para ensinar a igreja sobre as coisas que estão para acontecer. O que quero abordar nesse assunto hoje é em que contexto nós, como Igreja de Cristo, estamos neste tempo. Olha o que está para acontecer. Apocalipse capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher que estava sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes e de blasfemias. Quero ler novamente. Versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher que estava sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérola. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação e das imundícias de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, é a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. É claro que essa leitura é muito extensa e não dá para falar muito. Eu quero fazer um vídeo curto, apenas para aguçar a nossa curiosidade. Vemos na Bíblia Sagrada que ela tem símbolos, simbologias. E vemos nessa leitura que acabamos de fazer, Apocalipse capítulo 17, que está falando exatamente a queda de Babilônia. Sabemos de uma forma em geral que o nome Babilônia significa confusão. É claro que tem mais significados, mas de uma forma até grotesca significa confusão.
e a visão da grande prostituta. Quando se fala em prostituta, na linguagem bíblica, é claro que se fala de mulher, de cidade ou de igreja. Mas no contexto aqui do livro, está falando exatamente de duas coisas, de uma cidade e de uma igreja. Olha o que está dizendo. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Na linguagem espiritual, religiosa, qual é a igreja que os presidentes do mundo todo, praticamente todos os presidentes, não estou generalizando, mas praticamente todos, prestam reverência ao seu líder, beijam a sua mão em respeito, e eles o consideram como o pontífice, eles o consideram como o mediador desta igreja. A Bíblia Sagrada nos diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Nenhum mais. Só Jesus. Qual é a igreja que coloca como mediadora também uma mulher? No seu crédito, aliás, no seu credo, há muito tempo ela tem ensinado que Maria é a rainha dos céus. Há muito tempo nos seus ensinos, ela diz aos seus seguidores que Maria é mãe de Deus. E em sua reza eles dizem: rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Quem roga por nós agora e na hora da nossa morte é o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, disse Jesus. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda palavra que eu vos tenho dito. Não é Maria a intercessora, é o Espírito Santo. E vemos mais, que eles colocam também muitos outros intercessores para serem adorados e respeitados pelos seus adeptos. Santos de várias épocas, que muitos prestam reverência, fazem procissões. Mas a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, no Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua verdade e da tua benignidade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E a igreja verdadeira responde, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Mas os ídolos deles, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, nem som algum sai da sua garganta. E é exatamente nesses ídolos que eles colocam a sua fé e a sua confiança. A Bíblia é clara quando diz, muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Os reis se prostituíram com a doutrina, com os ensinos. Como diz no versículo 2, embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito e vi uma mulher que estava sentada sobre uma besta. Esta palavra besta é uma tipologia, um conjunto de impérios juntos, que juntos
formam uma besta. E na profecia bíblica que Deus deu para Daniel, falando sobre o império, 7 impérios, mas na profecia de Daniel está dizendo exatamente de Babilônia em diante. Foi um sonho que Deus deu a Daniel. Babilônia, na tipologia bíblica, era um leão. Os medos e persas, na tipologia bíblica, urso. A Grécia, na tipologia bíblica, um leopardo. No Império Romano, ele viu na sua visão, no seu sonho, um bicho que parecia com um leão, um leopardo e urso ao mesmo tempo. E ele não teve o nome para dimensionar. Então ele disse uma besta. Essa besta, na profecia, no fim dos tempos, seria um império. E é o império europeu, unidos no tempo final. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 13, diz lá, Apocalipse, capítulo 13, olha o que diz. Diz lá que esta besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Você já viu algum animal de 7 cabeças e 10 chifres? Não existe. Se existisse, seria uma anomalia. Mas na profecia, esse animal é mencionado. Quando se fala em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, está falando exatamente de um império que iria se formar no fim dos tempos. E esse império, na profecia bíblica, é o Império Europeu. Porque o 7º reino iria ser revelado ao mundo no tempo final, em categoria desta besta. E o que vemos aqui na profecia bíblica é a formação, as características desta besta que já está em formação no nosso tempo. Diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12, que haverá uma reunião de urgência, de emergência, e serão então escolhidos 10 reis, 10 presidentes. E junto com esses 10 reis, esses 10 presidentes, será apresentado o homem do pecado, o iníquo, a besta. E vemos que isso está para acontecer. Mas vemos na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 17, que diz que esta besta é de cor escarlata. Note que a cúpula da Igreja Católica Romana se veste de púrpura e de escarlata. E tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças, na profecia, são 7 impérios. O Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império da Grécia e o Império Romano. E o Império Romano se dividirá em 2 tipos de império.
o império político, o tempo de Nero, de César, e no quarto século o imperador Constantino, forjou uma falsa conversão se unindo à igreja. Um político poderoso se uniu à igreja, mundanizou a igreja de Cristo. E é o que vemos hoje. A política tem mundanizado a igreja. Mas ao longo da história, Deus usou homens para trazer um renovo para a igreja. Lembra do padre que se revoltou contra os ensinos católicos? E ele então começou a estudar a Bíblia. E descobriu na Bíblia, na palavra de Deus, verdades que estavam ocultas para o catolicismo romano. Ele então se revoltou. E ele fez o seu estudo em revolta à fé católica romana. E ele cravou na porta da igreja de Gutenberg, na Alemanha, a sua revolta, dando assim um alerta a todos os católicos romanos para acordarem. A história você já sabe. Mas a política tem mundanizado a igreja. É o que estamos vendo no nosso tempo. Pedro já disse, 2 de Pedro, capítulo 2, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o nome do Senhor que os resgatou. Olha o que ele disse aqui sobre a política. No versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Infelizmente, muitos pastores têm se aliançado com a política e deixado as coisas de Deus de lado. E Paulo disse, ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Pelo que penso, coisas desta vida é exatamente a política que tem permeado os púlpitos das igrejas e tem enfraquecido as igrejas espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia. Isso é o que estamos vivendo nesse tempo. É claro que nós somos cidadãos. Temos os nossos deveres aqui. Mas temos de aguçar a nossa mente para não sermos enganados. O nosso dever é votar. Temos de tomar cuidado para não ser enganado por A, B, C ou D. Não permita que seu pastor, que seu líder, venha te explicar, te ensinar em quem você deve votar. Você deve ser adulto suficiente para saber fazer a boa escolha. Somos servos e servas de Deus e devemos permanecer sóbrios
diante de Deus, no meio, em uma geração mais perversa. O tempo em que estamos vivendo é exatamente o tempo que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que possamos continuar de pé na presença de Deus, tendo vigilância e sobriedade, pedindo de Deus o discernimento de espírito para não sermos enganados por ninguém. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe abundantemente.